Bom, pessoal, continuando então com o nosso curso de auriculoterapia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de diabetes. Tem procura também, né, de muitas pessoas aí que estão com essa questão da diabetes. Às vezes o negócio está começando a complicar um pouquinho. Então pode ter alguns casos sim na clínica que vocês vão estar atendendo, né? Bom, primeira coisa, quando a gente vai pensar em diabetes, a gente vai pensar no elemento terra. Elemento terra a gente pensa em pâncreas, que está ligado ali o hormônio da insulina, baço e estômago. Pode especificar um pouquinho mais se quiser. Não, é isso. Então, por exemplo, toda vez que você tem um paciente com um quadro de diabetes, tipo 1 ou tipo 2, no caso tipo 1, onde não há nenhuma produção do hormônio insulina, geralmente a pessoa já nasce com a doença, e no tipo 2, no caso, que existe uma diminuição da produção do hormônio insulina pelo pâncreas. Então, nos dois casos, você vai ter que realmente olhar com bastante carinho e cuidar do elemento terra. Então, na auriculoterapia, o elemento terra ele é dividido. Então, a gente tem um pontinho do baço, temos o pontinho do pâncreas e temos o pontinho do estômago, que forma o acoplado. Isso, né? Agora, na acupuntura sistêmica, a gente tem apenas um meridiano que é unido, que seria o baixo pâncreas, que atua no elemento terra também. Como o nosso foco é a auriculoterapia, então aquele paciente que relatou para você, terapeuta, que é pré-diabético ou que é diabético, então serve para todos os casos. Ou que já tem aquela diabetes há 20 anos, ou que tem até mesmo diabetes tipo 1, você pode estar usando este protocolo. Lembrando que o uso da auriculoterapia não é necessário também, às vezes, utilizar o remédio. Então, assim, a acupuntura ela vem apenas para somar, para complementar. Uma vez que essa glicemia vai se normalizando, vai se equilibrando, é possível sim se libertar do remédio. Mas tudo com acompanhamento médico, né? Isso mesmo. Bom, pensando também, gente, ali a gente falou do elemento terra, a gente tem que pensar também, no caso desse cliente, se não está ligado também ao elemento madeira. Toda vez que a gente tem ali a madeira, no caso, em deficiência, subindo para um quadro de excesso, irritação, irritabilidade, ela pode atacar, no caso, a terra. Então aí a gente precisa sim ver se não está vindo dali. Então geralmente a gente apalpa o elemento madeira ali, o zangifu e o fígado e a vesícula biliar. Por exemplo, aquela pessoa que está muito irritada, então ela está com muita energia, ou pode ser uma irritação por deficiência, ou pode ser uma ascensão, onde a energia subiu, né? Então aquela pessoa, o que acontece? Aquela terra, aquela madeira está em desequilíbrio. E aí ela ataca, né? Porque é como a madeira ela controla a terra, não é isso? Então a madeira controla a terra. Então ela ataca essa terra. Então a gente precisa proteger. Então muitos diabéticos têm sim a ascensão do yang do fígado, tem muita energia na madeira. Então a gente precisa sim usar pontinhos do fígado, da vesícula biliar também, e também dar muita atenção no sentido de fortalecer o elemento terra. A gente também vai pensar na parte hormonal, usando o pontinho do endócrino, e também da glândula da hipófise também, para a gente trazer assim, o equilíbrio para esse organismo, para conseguir voltar assim, à produção normal ali de insulina. No caso, a auriculoterapia vem com esse tratamento do ser humano como um todo, como um completo. Tá? Bom, vamos lá então. Vamos palpar o Shemei, que é o ponto de abertura. Aí a gente vai lá. Primeiro, terceiro. Primeiro. Aí a gente coloca a sementinha no ponto de abertura. Bom, muito importante, gente, o pontinho do rim. O rim, ele equilibra o yin e o yang do organismo, tá? Então, sempre colocar. No caso desse protocolo, ele é super importante, fundamental. Dolorido. Dolorido, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro. Então, a gente vai lá no primeiro.
pontinho do rim. Aí a gente já vai palpar do lado, né? O pâncreas. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro? Lembrando que o pâncreas, porque ele produz o hormônio que o diabético tem em deficiência, né? Que é a insulina. Então a diabetes é justamente a diminuição da produção da insulina. Bom, o que a gente vai ver aqui? Agora, no caso, se está acometido o elemento madeira. Então a gente dá uma palpada no primeiro, segundo, terceiro. Primeiro. A gente vai colocar aqui. Aí agora a gente vamos palpar o baço também. Primeiro, segundo, terceiro. Colocar o pontinho do braço. Aí agora a gente vai apalpar a hipófise, que é a glândula. A hipófise, no caso, é a glândula mãe. Doloridíssimo. Que controla toda a parte hormonal do corpo, passa pela hipófise, que manda informação para as glândulas menores. Então, por exemplo, se você vai tratar qualquer pessoa, ou problema de hipotireoidismo, problema de diabetes, todas essas doenças são doenças também de nível metabólico, né, e de nível nutricional também. Então, no caso do diabetes, você vai usar a hipófise porque ela seria a glândula mãe que mantém ali a informação com o pâncreas, principalmente, que é outra glândula. Aí a gente põe a hipófise. Aí agora a gente vai palpar o endócrino. A parte hormonal tem que estar bom, tem que estar funcionando. Estimular, né? Dolorido. Primeiro, segundo, Primeiro. Então, só lembrando, então, esse é o ponto endócrino. Isso. Ponto endócrino. Gente, que a gente também tem que pensar? A gente tem que pensar um pouquinho mais profundamente, né? O que será que está causando essa diabetes? Se a gente for pensar na metafísica, são pessoas de uma certa forma que não concretizaram o que elas queriam na vida dela. Falta de açúcar na vida. Questão da terra, né, de novo. E aí pensando no baço, que é o que concretiza. O baço pâncreas, é elemento terra. Outra coisa importante, só para complementar... faltou o pontinho C, não pode falar. Tá. Outra coisa importante para complementar, a função do terapeuta também é principalmente educar. Então, de nada adianta a pessoa fazer o protocolo e se entupir de doce, porque o açúcar, ele é o grande vilão do diabetes. Porque o que acontece? O açúcar, ele é um alimento industrializado, é um alimento pobre em termo nutricional. Então, a gente aprendeu lá naquela aula, lá onde eu falo dos sabores, que o doce tonifica o elemento terra, não é verdade? O doce tonifica. Mas é o doce bom, é o doce das frutas, é o doce de alimentos integrais. Agora, o açúcar mascavo, ele é um alimento integral, então ele pode até fazer bem para o elemento terra. Agora, o açúcar que a população usa, esse açúcar branco, o adoçante, que é um péssimo produto, também um produto industrializado, ele sobrecarrega, ele deixa ainda mais o seu elemento terra fraco. Então é muito importante que o terapeuta oriente esse cliente a diminuir a ingestão de refrigerante, de produto industrializado, de açúcar branco. Que faça uma reeducação alimentar por produtos mais integrais. De leite também, né? Porque o leite gera muita umidade. Então, se puder reduzir também é bom. E a ingesta hídrica também, por isso que a gente coloca o pontinho sede para estar fechando esse problema. Para estar harmonizando essa questão mais hídrica, né? Isso, exatamente. Aí a gente
gente vai palpar. Dolorido. Dolorido. Já vou nele. Ele até fechou o olhinho. E aí a gente coloca pra finalizar pontinho sede. E faz sim um trabalho de orientação para esse cliente, de reeducação de alimentar, da parte de água, de atividade física também, de acordo com que ele consiga também, né? É importante ali fazer aí uma prática física muito importante. Então, ou seja, a pessoa pode ser curada da diabetes. Diabetes 2, na minha percepção, tem cura. Diabetes tipo 1, a pessoa necessita do hormônio. Pode usar a acupuntura como para complementar, para melhorar, para equilibrar, mas depende muito da pessoa fazer atividade física, fazer uma reeducação alimentar no sentido de cuidar principalmente desse elemento terra. Né? Então, obrigada, pessoal, que possamos agregar valor na vida de vocês. Gratidão.